não tem Alan Patrick, não tem o Valencia, não tem o Wanderson, então agora é jogar com o que tem. O grande ponto é, né, o Kudê falou na coletiva após o jogo contra o Atlético Paranaense que vai chegar um dado momento que ele vai ter que escolher entre algumas situações. E aqui eu quero dizer que esse jogo contra o Delfim, ele se apresenta numa semana decisiva para o Inter, em 2 jogos importantes contra o Atlético Goianiense e também contra o Juventude, na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. Então este jogo em específico contra o Delfim, ele está sendo uma pedra no meio do caminho, ele está atrapalhando o cenário. Então assim, se tivesse que tomar a decisão, neste jogo de quinta-feira, eu colocaria a maioria dos jogadores reservas. Mas aí a gente vai ter um debate no programa. Alexandre Ernst não defende um time reserva contra o Delfim. Mas é que a partir do momento que tu tem 8 jogadores no DM, com tudo o que está acontecendo, é claro que se tu colocar jogadores não é a garantia de que eles vão lesionar. O Wanderson teve uma lesão que um cara caiu em cima do tornozelo dele. O Alan Patrick lesionou muscular. O Valencia foi um choque. Assim como lá em 2020 o Bosquilha lesionou um treino, o menisco. Então não é garantia de nada. Só que neste recorte da temporada, e eu entendo onde o Alexandre quer chegar, de que não dá para priorizar competições, que daqui a pouco tu desmobiliza o grupo, daqui a pouco tu não tem perna para jogar 2 jogos importantíssimos. No domingo contra o Atlético Goianiense, onde o Inter, se não ganhar, começa já a dar aquela coisa, de novo no Brasileirão, contra um time da parte de baixo da tabela, o Inter não conseguiu ganhar. E na quarta-feira uma decisão contra o Juventude, que o Inter já vai desfalcado para o jogo dos seus principais jogadores e tem que fazer o resultado para levar para Caxias. Então, neste momento, neste recorte da semana do Inter, os 2 jogos são mais importantes. Tu abriria a mão do jogo de quinta? Não digo abrir mão dos principais jogadores. Isso. O Gustavo Prado vai jogar? Deveria, quinta-feira. A informação é que ele é o principal cotado para a vaga do Wanderson. Eu vou dizer uma coisa para você, vou dizer uma coisa muito forte aqui. Eu não ia falar, mas... Não seria uma novidade, coisas fortes. Por isso que é o menor que nós temos aqui. Não sou, mas eu tento. Cara, o Gustavo Prado, ele parece que vai ser maior que o Gustavo Nunes, tá? Hoje? O quê? Hoje já joga mais? Hoje já joga mais. Joga mais? Daqui 3 meses. Pedro Espinosa, Gustavo Prado ou Gustavinho? Acho que o Ribeiro não está errado, cara. É que o Gustavo Prado... O Ribeiro tá numa linha bem certa. É o que parece, né? É o que parece. Às vezes muitas coisas parecem. Não, mas é que assim, mas eu vou na linha do Ribeiro. Parece que vai vingar mais rápido. O Gustavo ele vem pro Inter depois de uma boa copinha, né? Ele joga a copinha, que é uma competição sub-20, né, com jogadores até 20 anos, ele tinha 17. O início dele é igual ao Gustavo. E ele se destaca. Daí ele vem para o Inter contratado e o Kudê começa a olhar ele na última conversa em que o Gustavo Grossi tem... Na verdade, a última e a primeira, né? Porque foi a única vez que o Gustavo Grossi conversou com o Kudê lá no CT do Parque Gigante, no dia que o Gustavo Grossi é demitido do Inter. E aí ele diz, dá uma olhada nesse guri. Esse guri é bom, esse guri tem futuro, esse guri tem desenvoltura. E todas as vezes que ele entrou mesmo no time do Inter, ele pega a bola e vai pra frente. Ele toma o jogo pra si. Pra ti ele é o substituto do Wanderson. Não só pra mim, né? O bastidor fala isso. Na verdade, também. O substituto, tá pronto. O substituto do Wanderson é o Wesley. E o Prado é o substituto do Wesley. Porque na verdade, assim, ó. Ele joga pelo lado direito. Nesse momento, né? O Maurício é reserva do Alan Patrick. Pelo lado esquerdo. O Prado é reserva do Wesley, do Maurício, e o Wesley passa a reserva do Wanderson. Não tem Wanderson, pode ser ele? Pode. Claro, provou isso é porque, na verdade, assim, ó, o Wesley ele flutua um pouco pela esquerda e um pouco pela direita. Tá certo, Lucas? A tendência é botar o Wesley na esquerda, no lugar do Wanderson, e o Gustavo Prado na direita, ali para fazer o que o Wesley faz quando o Wanderson tá no campo. Eu escalaria o Inter com a linha de 4 do segundo tempo contra o Bahia. Eu botaria o Inter num 4-1-4-1. Tá? Eu botaria o Inter para jogar com Rocher, Bustos, Vitão, Mercado, René, e aí na frente o Thiago Maia, e a linha de 4 com o Gustavo Prado pela direita, ou o Wesley, como vocês quiserem, tá? Aí o Maurício, o Bruno Henrique e o Wesley ou o Gustavo, como vocês quiserem, e o Rafael Borré na frente. Eu faria esse time para jogar agora contra o quinta-feira. Quinta-feira, tá, mas o Inter vai com um time alternativo.
Daí é bem provável que a gente vai ver o Rômulo, bem provável que a gente não vai ver o Bruno Henrique, a gente vai ver o Bruno Gomes. É um risco esse time que entra no Não, eu não acho um risco. Eu acho que o time descaracterizado do Inter, ele tem a obrigação de vencer o Delfim. Eu acho que o Inter fez um grupo para o time descaracterizado vencer jogos em que os times são menores. Dá para ir no 4-1-4-1? O Delfim não, daí eu acho que muda de característica. O grande se a gente ponto colocar. é que o Delfim hoje, se a gente for olhar, com todo o respeito, né, mas é o 14º de 16 do Campeonato Equatoriano. Cara, com todo respeito... Forte Pato era o 10º do Não, Campeonato beleza, chileno, mas veio aqui ganhando o Grêmio. aí entra o que a gente está falando. Tomar para ser amador, veio aqui e levou um ponto. Ok, mas aí o que a gente está falando? A gente cobrou o Inter por isso. Mas, deveria ter ganho. mas Isso assim, isso Gamba, não muda nada. Não, mas só um pouquinho. feito do adversário, foi um defeito Dos dois. Então do o Inter Grêmio. se embananou na Sul-Americana Não, e contra o outra. Belgrano e contra o Tomayapo, agora vai ter que Ribeiro, fazer guardar as proporções não, que o Grêmio está Gamba, fazendo Mas é Gamba. por também. isso, mais pelo Inter e menos pelo Delfim, que esse jogo com time alternativo é um jogo de risco. Não, mas Gamba, assim, ó, mas eu tenho mas histórico segue do o Inter, Inter, como tu mas falou, segue sendo obrigação. assim como Eu tu- concordo, não, eu segue concordo, sendo mas obrigação. obrigação não significa que não tem risco pro Inter. Não, claro que não. Mas assim como tu falou que o Grêmio contra o Aspato era um outro momento, né? De que tinha ganho título e tal, não sei o quê. O Inter com o Real Tomayapo também era outro momento. Era um momento em que o Inter Pós-perda recém do tinha Gauchão, saído do Campeonato Gaúcho, tinha sido eliminado dentro de casa para o Juventude, teve o protesto da torcida, teve o lance do Robert Renan na cavadinha e o problema do vestiário com os jogadores meio que se cobrando e aquele clima ruim. Então era outro momento. Hoje o Inter está numa ascensão. Hoje o Inter volta a ser aquele Inter que a gente acreditava no início da temporada. Então, por isso que eu acredito que mesmo com um time descaracterizado, dá para chegar lá e ganhar o jogo contra o Delfim, tranquilamente.